Bom dia, meus caros e amados irmãos em Cristo Jesus, e também para os simpatizantes e para todas as pessoas que acreditam na palavra do Senhor. Hoje eu estou aqui para um quadro diferente. Ele vai se chamar A Verdade Doa a Quem Doer. Esse quadro apresentará uma série de vídeos onde eu vou falar de assuntos muito polêmicos. E para começar, entendeu? Porque serão vídeos curtos, explicativos e bem rápidos, tá? Para começar, hoje nós vamos falar sobre casamento e vamos falar sobre fornicação. Essas duas questões tão adversas e que deixam as pessoas cada vez mais confusas a respeito. Lembrando que a censura deste vídeo não é para crianças, não apresente esse vídeo para crianças, porque é para ser apresentado a jovens e adultos já, que conhecem, que têm entendimento e têm ciência já da sexualidade, enfim, do que nós precisamos falar a respeito. Por que é tão difícil para tantos pregadores falar de sexo? Por que é tão difícil para tantos pregadores falar sobre relação sexual? A verdade, as pessoas estão tão perdidas no seu tradicionalismo, sua religiosidade, que não conseguem entender que os assuntos devem ser tratados com extrema responsabilidade e também com extremo carinho e respeito a respeito das coisas. Deus criou a relação sexual. Mas não vamos fugir do nosso assunto. Casamento. O que significa casamento, gente? Tem muita gente aí pensando em tantas coisas e tantas igrejas ensinando tantas coisas erradas. Eles chegam a dizer para as pessoas, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma pessoa que está casada, que está juntada. Ela juntou-se há 12 anos, está juntada com a mesma pessoa há 12 anos. Tá? Aí ela vai numa igreja evangélica e a igreja diz: você tem que casar lá no civil, você tem que casar no religioso, como se a pessoa já não tivesse casada. Gente, casamento não tem nada a ver com fornicação. As pessoas, o tradicionalismo, o que dizem a respeito disso é que está totalmente errado. A pessoa que já está 12 anos vivendo nas 3 conformidades que são fidelidade a uma pessoa só, amor a esta pessoa e responsabilidade com ela, está vivendo com ela, mantendo e cuidando, já está casada. Automaticamente está casada. Vou provar isso para você na Bíblia, tá? Porque hoje você vai se surpreender com o que você vai ouvir. Você vai se surpreender com o que eu vou dizer agora. O casamento não foi estipulado por Deus. Ah, como assim? Meu Deus, que horror! Vou provar para você que não. Se você procurar aí no Google o significado de casamento, vem do latim. A palavra casamento quer dizer casamentum no latim. E ela vem de origem da romana, gente. Foram os romanos que inventaram a instituição casamental ou casamento. Eles estipularam as regras do casamento civil para fins de direitos e bens. Não foi Deus. Mas então, como assim? Como assim, pregador? O que está acontecendo? Você já vai entender. Vamos lá em Gênesis, tá? No capítulo 2, no versículo 24. O que diz Gênesis 2, 24? Deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua esposa e formarão o quê? Uma só carne. Vendo isto, nós podemos concluir o que Deus instituiu. E o que Deus instituiu? A união sagrada. Em nenhum momento ele citou a palavra casamento. Nem esse nome existe realmente no hebraico. Tá? Não me lembro muito bem a palavra em hebraico, mas nem esse nome existe, foi os romanos que inventaram. Então, sabemos agora então qual é a instituição que Deus criou. A instituição da união de 2 corpos. Porque aqui diz aqui, ó, unir-se-á o homem à sua mulher e formarão eles uma só carne.
Entendeu? Então, casamento nada mais é do que isso, a união de dois corpos, de um homem e de uma mulher, em consentimento mútuo de estarem um com o outro, seguindo as 3 regras básicas que até no Antigo Testamento não eram bem seguidas. Aí você vai perguntar, por que no Antigo Testamento o homem podia ter um monte de mulher e a mulher não podia ter? Por que era permitido a poligamia? Por que Deus permitiu a poligamia? Simples a resposta: pela dureza do coração do homem. Deus tinha que lidar com a imundície que era o ser humano, entendeu? Então ele tinha que lidar com a incapacidade do ser humano em entender tantas coisas. Se nós então fôssemos entender que uma pessoa que não está casada no civil e que não coloca uma aliança no dedo, entendeu? Está em fornicação, mesmo ela vivendo com uma pessoa só, amando, sendo fiel e respeitosa a esta pessoa por mais de 12 anos, nós não entendemos isso? E dizemos que ela está em pecado? Nós é que estamos em pecado, porque estamos dizendo uma mentira, e mentira é pecado, entendeu? Ela não está em fornicação coisa nenhuma. Ela está casada, entendeu? Porque você já vai entender exatamente o que significa fornicação, tá? Vamos voltar então para o que eu estava falando. A instituição sagrada que Deus criou não se chama casamento, se chama união sagrada. Os romanos é que colocaram esse nome, casamento, que quer dizer nada mais do que morar dentro de uma casa os dois numa casa, enfim, tantos significados. Mas olha só, o que me vem é a hipocrisia de tantos pregadores aí que falam tantas asneiras a respeito do assunto. E também a falta de entendimento e conhecimento de parte de pessoas ignorantes, que não conhecem realmente e ignoram a palavra. Então esta semana, o que o Espírito Santo tocou no meu coração para falar nesse assunto, porque a minha mãe querida, minha mãe na fé, uma intercessora que eu tenho lá no grupo onde eu sigo, nos domingos, ela tocou nesse assunto e me chamou a atenção que esse assunto é muito relevante e tem que ser discutido, tem que ser debatido, tem que ser analisado. Por quê? Porque tem muitas coisas erradas aí sobre o entendimento. Vamos entender então. O casamento então foram os romanos. Pega ali no Google e bota ali. Os romanos instituíram o casamento. Eles criaram esse conjunto de regras, que tem que casar no civil, que tem que casar nisso, para fins de estabelecerem regras sobre bens materiais a respeito um do outro, nem visando o amor realmente entre as partes, né? Então, o que significa? Quer dizer então que agora eu posso deliberadamente me assexuar com todo mundo, fazer sexo com todo mundo? Não foi isso que eu estou dizendo. Está errado, tá? Vamos então para as regras cristãs, tá? A respeito então assim, ó, Deus permitiu a poligamia, né? Por quê? Pela dureza do coração do homem, por isso que ele permitiu. Então se nós colocarmos nesse ínterim, Salomão foi o maior fornicador da história, que ele teve 1000 mulheres. E ele ainda tem um provérbio que ainda fala: eu provei das delícias dos homens em grande quantidade. Delícias dos homens? Olha só que palavra esquisita para ser usada dentro da Bíblia, mas está ali, está escrito. Eu provei das delícias dos homens em grande quantidade. O que quis dizer? Que ele se relacionou sexualmente com tantas e tantas mulheres, né? Por quê? Então, isso poderia ser considerado o maior fornicador da história. E nunca Deus citou tal posição a Salomão. Será que as pessoas não conseguem entender isso? É fácil condenar os outros quando não se entende a palavra do Senhor, quando não se entende os mandamentos do Senhor. Tá? Então Tiago, né, no capítulo 1, versículo 14 e 15, fala sobre a sensualidade. Que nós devemos, né, que a sensualidade é condenada por quê? Porque cada um se ceder ao desejo, tá? Se ele cede ao desejo, ele concebe o quê? O pecado, e o pecado gera a morte. Quando nós cedemos ao nosso desejo, nós damos a luz ao pecado, e o pecado nos leva à morte. Mas então, como caracterizar? Eu estou errado ou não em viver juntado com a minha mulher? Se nós botarmos, se você segue as medidas principais, que você é fiel a ela é fiel a você, você cuida do lar, você
você já é o marido dessa mulher, entendeu? Você não está em pecado não. Mas, como Paulo, nosso querido apóstolo Paulo sempre falou, para dirimir dúvidas e falatórios dessa gente insensata e totalmente medíocre que não conhece a palavra do Senhor, é que nós adotamos também essa tradição, a tradição de convidarmos ali, né, e fazermos uma cerimônia religiosa, que nós dizemos, né, e colocar uma aliança no dedo, né. Tudo bem, amém, isso aí, tudo isso é válido ainda, por quê? Para dirimir o quê? Para não nos tornarmos escândalo para os outros, mas não que isso vá nos condenar por estarmos cometendo erro. O que é fornicação, gente? Fornicação é o ato sexual deliberado, sem nenhum compromisso. Isto é fornicação. Não uma pessoa que está ali há muitos anos com a mesma pessoa, você tem a cara de pau de chegar para ela e dizer: você está em pecado de fornicação. Ah, por favor! A pessoa está 12 anos vivendo com a mesma pessoa em amor, em fidelidade, muito mais que muitos pastorizinhos cretinos aí que traem as suas próprias esposas, tá? E muito mais do que membros de igrejas que estão casados no civil e no coisa e no religioso e traem suas esposas e traem seus maridos. Olha, por favor, hipócritas, não conheceis a palavra do Senhor, vocês colocam, impõem tantas regras aos filhos de Deus, mas nem com um dedo vocês querem, né, mover. Então, isto podemos considerar o quê? Casamento é união estável de duas pessoas, mutuamente, tá? É união estável de duas pessoas mutuamente. Em 1 Coríntios, tá? No capítulo 7, no versículo 9, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizer bem assim, porque na verdade a tradução correta não é essa, é melhor casar do que abrasar. Essa tradução vem do latim, na verdade nem se quer dizer casar, quer dizer, é melhor tomar sua mulher por esposa, tomar a mulher por esposa, do que viver em a ardência de paixão, né, de desejo, porque como ele disse, o desejo gera faz nascer o pecado e o pecado gera a morte. Então assim, se tá, né, não consegue aguentar-se, como diz lá, se não consegue aguentar-se, então é melhor que se casem, tá? É melhor que se casem os dois. Um minuto eu vou pegar a Bíblia ali e vou mostrar para você uma coisa que vai tirar todas as suas dúvidas. Olha só aqui, ó. Olha só, cara. Você pode analisar em Coríntios, tá? No capítulo 6. Olha só. No versículo 7. Diz bem assim, ó. O fato, tá? O fato de terdes... Desculpa, gente. Não é esse aqui. É o 9, tá? É o 9, ó. Não sabeis que os injustos, olha só, não herdarão o reino dos céus? Pergunta. Vós não vos enganeis, diz Paulo, ó, nem os imorais. O que é os imorais? Os fornicadores também são imorais, entendeu? Dentro dessa classe de imorais que fala aqui, tá, fornicadores, gente que pratica o que é errado, faz o que é errado, fica com várias pessoas, trai a mulher, os imorais não herdarão o reino do céu, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem às práticas homossexuais, ó, para os homossexuais também, tá? Nem os que as praticam, tanto mulher como homem, que vivem um com o outro. Não sou homofóbico nem nada, mas está na palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo, esses não herdarão o reino dos céus. Cuidado, tá? Nem bêbados, nem caluniadores, e nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Veja bem
que não tem nada a ver uma coisa. É muito fácil apontar o dedo para os outros quando você não conhece realmente a verdade. Aí você sabia disso? Você sabia que o casamento foram os romanos que inventaram? Deus inventou a união sagrada. E a união sagrada está lá em Gênesis. Me diz onde é que Deus ali mandou Adão colocar uma aliança no dedo de Eva. Ou Eva colocar uma aliança no dedo de Adão. Me diz onde é que está ali escrito isso. Não. Só diz o quê? Diz que ele assim, ó, unirão-se em uma só carne e se tornarão marido e mulher. Aí, com o tempo, as práticas, né, foram, até se você puxar no Google ali, você vai ver assim que o Google fala bem assim a respeito, ó. Os romanos instituíram a instituição casamento e antigamente não eram necessárias tantas formalidades para a união de pessoas. É isso que eu quero dizer. Tem lá, eu não me lembro bem agora o capítulo, o versículo, que sobre Isaac, né? Que Isaac amou a mulher que ele recebeu, amou. Ela chegou já lá, o servo foi buscar e diz que ele levou ela para a tenda lá e amou ela. Quer dizer, o que amou ela? Ele coabitou com ela, tchê. Quer dizer, ele casou com ela para coabitar? Não, ele foi lá e coabitou com ela, amou ela. E aí se consolou da morte de sua mãe. Então pensa bem, é a união. Ali se constituiu uma união. Claro que depois eles fizeram uma celebração, tudo, uma festa. Isso era normal e tradicional. E também eu vos digo que a união, tá, de Deus é o segredo agora que eu vou abrir para você. Deus não criou casamento. Ele criou a instituição chamada família. Família. E família é a constituição de um homem e de uma mulher que se gostam, se amam, se respeitam, andam em mutuidade de coração e sentimento. Isto é família, tá? O fato de morar junto ou não, por algum caso ou outro, até me perguntaram a respeito disso, não constitui casamento. Porque se você pensar assim, então vamos tirar o exemplo de um caminhoneiro. O caminhoneiro passa 1 mês fora, 2 meses fora, às vezes, e encontra sua mulher talvez uma vez ou duas em 3 meses, e aí coabita com ela. Então ele está em pecado porque ele não está vivendo junto com ela sob o mesmo teto? Porque ele mora na rua trabalhando? Ele não é um casal, eles não são casados? Meu Deus, quanta ignorância. As pessoas só sabem ver o que querem ver. Nós somos libertos por Cristo. Por isso que eu não me perco com quando as pessoas ficam tentando me dizer coisas a respeito ou tentando me convencer do que eu já estou convencido. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Entendeu? O Espírito Santo sempre vai revelar para você quando você estiver cometendo pecado ou não. Tá? E eu sei o que é pecado e o que não é pecado. Então aqui está a grande diferença entre essas pessoas. Ah, então, pregador, então podemos viver de qualquer jeito, então vamos viver juntado. Não, eu não aconselho isso. Até porque mesmo nós não podemos ser motivo de escândalo para ninguém. Então, formalidades do tradicionalismo que ainda foram adotadas, né, pelos judeus, enfim, antigos, e que Roma depois, né, o Império Romano transformou em regras e coisas, tirando, né, fraudando o ministério de Cristo lá, né, tapeando, assim por dizer, né, percebe? Tapeando, assim por dizer, o Evangelho de Cristo, transformando situações, que nem tem a situação do batismo lá, que o batismo é imersão na água, né? Aí o batismo de criança que não existe, né? Na Bíblia, não é bíblico, tá? Aí eles vão lá e batizam criança. Eles criaram todas essas regras porque eles fraudaram o Evangelho de Cristo. Assim também os evangélicos de hoje, dessas igrejas aí, céticos e se dizem teólogos e não sei o que, fazem a mesma coisa que eles, fraudando o verdadeiro evangelho e condenando o inocente. Tá? Você tem que aprender
que nós temos que analisar as coisas com perfeita sabedoria. Então, um homem que está com uma mulher juntado há tanto tempo, é melhor então que depois que ele adentrar ao corpo de Cristo, que ele então pegue e oficialize isso, né? Vamos dizer ali com uma cerimônia religiosa. Então qualquer um pode abençoar um casamento, não tem que ser pastor, nem bispo, nem padre, qualquer um, a mãe ou pai pode celebrar um casamento de uma pessoa. Você não sabia disso? Sabia, né? É nossa lei. Então pensa um pouquinho. Nós não podemos afirmar essas coisas, nós vamos dar as direções certas para as pessoas. Por causa do escândalo, Paulo fez algumas coisas, tá, que ele nem queria fazer, tá, o voto de raspar a cabeça lá porque os judeus não, ele sabia que ele mesmo estava livre disso. Mas ele, para não causar escândalo, porque ele disse, eu me fiz de louco para ganhar os loucos, eu me fiz de desentendido para ganhar os desentendidos, eu me fiz de sábio para ganhar os sábios, eu me fiz de tudo em pedaços para ganhar quem eu pudesse, de alguma forma ou de outra. É isso que nós temos que entender. O amor ao próximo, a caridade, o respeito. Jesus Cristo não impõe regras absurdas a respeito do casamento ou coisa. Ele quer somente duas coisas: que as pessoas se assumam, que o casamento é assumir, é tomar a mulher por esposa. Naquela época os casamentos eram assim: o homem ia lá e tomava a mulher por esposa, e ela passava a ser a esposa dele e acabou-se, tá? Muitos tinham uma só, como Abraão teve uma só, e outros gostavam de ter um monte. Isso ainda era permitido pela dureza do coração. Hoje não é mais permitido, porque Cristo mesmo, ele aboliu essas coisas. Ele disse, até o pregador, olha, tem uma palavra que vai deixar você bem a par disso. Quando ele diz bem assim, que o homem de Deus, o pregador, que seja o que? Marido de uma mulher só. Por que ele disse isso? Marido de uma mulher só. Quer dizer então que no grupo deles lá podiam haver os que tinham? Claro que podia. Tinham ainda os antigos da lei que ainda adotavam a poligamia, que tinham 3 ou 4 esposas, e era permitido na lei lá antiga. Então pensa ele dizendo, marido de uma mulher só, porque ele estava dando uma nova visão de como deve ser as coisas, porque nunca Deus quis essa coisa, essa bagunça toda que ficou. Deus não quis isso. Deus queria que o homem entendesse, mas o homem não entendia, era duro, o coração de dura cerviz, então Deus tinha que, às vezes, ceder algumas coisas a respeito disso. Para quê? A mulher era o desejo. A gente pode notar isso que Salomão fala, delícias dos homens. Era desejo, era prazer para o homem. Então Deus permitiu de alguma forma isso, mas não por muito tempo. Depois então que Jesus esquadrinhou todas as coisas, botou tudo nos eixos, então, o que é certo? Então eu não preciso botar aliança. Eu aconselho você a botar, fica bonito, mas não que seja obrigado, tá? Mas fica bonito ali, porque é um ato daí de amor, de carinho, que você está mostrando com a pessoa que está ali, que é uma amada, entendeu? Colocar uma aliança, ela usa uma aliança para caracterizar um amor, não que eles estejam casados. Por quê? Porque tem muito que usa aliança aí e trai, engana, faz tudo de errado. E tem aí os que não usam aliança, mas são fiéis às suas esposas, são fiéis a Cristo, entendeu? Então, é o que eu penso. Você tem que entender que a palavra de Deus ela não pode ser entendida erroneamente. Você precisa entender as coisas de maneira certa. Então, o que eu digo? Fornicação. Fornicação é o ato deliberado, fazer com qualquer pessoa, estar com qualquer pessoa, não ter nenhum respeito ali, fica com uma, fica com outra. Isso é fornicação. Os fornicadores não herdarão o reino do céu. Casamento é a união de dois corpos, né? Se uniram ali, tiveram uma relação e passam a ser um casal e são fiéis um ao outro, são respeitosos um ao outro. Isso institui a união sagrada que Deus falou. É isso aí, não tem essas formalidades, foi o homem que criou. E nós, por consciência da palavra e nos mantermos firmes, é que colocamos daí uma aliança para, ou uma mãe ou um pai abençoa as alianças para nós.
E o casamento do civil é obrigatório para o cristão? Não. Não se ele não se condena. Agora, se ele se condena, aí é que diz a palavra: bem-aventurado o homem que não se condena. Mas se o homem se condenar, não, preciso me casar no civil, se isso incomoda ele, então case-se no civil também. Porque Deus diz que nós temos que estar diante dos homens e diante dele de maneira correta. Então, para nos portarmos certos diante dos homens, ou garantir direitos às nossas mulheres por alguma coisa que temos ou vamos vir a deixar, aí pode se casar no civil, mas não que seja obrigatório, e não que isso aí caracterize casamento, gente. Eu acho que eu deixei bem claro, entendeu? Deixei bem claro o que significa fornicar e o que significa estar casado, estar em casamento. Tá? Vamos ser sóbrios na palavra, irmãos. Vamos ser sóbrios no Evangelho de Cristo. Vamos ensinar corretamente. Não vamos, claro, acoitar o erro, não, e a deliberalidade. Não. Isso aí a gente não vai acoitar. Tá? Outra coisa para explicar. Então o namoro cristão. Então eu estou namorando, eu posso coabitar com a minha namorada? Negativo. Porque você não assumiu ela como esposa ainda. Ela mora na casa dos pais e você ainda mora na casa dos seus pais, ou sei lá, sozinho, que seja. Mas você não assumiu ainda ela como esposa, você não pode ter relações com ela, não. Antes de assumi-la. Que eles falam antes do casamento, né? É antes de assumi-la. Se você assumiu, não, é minha mulher, é minha esposa, daqui hoje em diante é minha esposa. Eu falei com teus pais, aqui, eu quero pedir a mão no fim de você de casamento, tá? Eu quero casar com ela, ela é minha esposa agora. Aí faz uma festinha ali, comemoram, e os dois estão casados, e vão viver juntos. Então deixa orar o pai, é uma questão de espaço, tem que deixar a casa dos pais. Obviamente, deixa o homem, pai e mãe, e se unirá a sua esposa. Os dois foram uma só carne. Pronto, casou. Então uniu ali, entendeu? Deixou a casa, foi morar com... É constituído casamento. Se bem que hoje nós temos que levar em conta que há muitas filhas que moram com as mães estando casadas. É pecado? Não é, se houver consentimento mútuo. É tudo questão de consciência, gente, e de bom senso. A mãe permite, o pai permite, eles gostam assim, o que ficar melhor, de certa forma, mas que não infrinja a palavra do Senhor, não tem problema. O que nós não podemos é ir contra a verdade. E outra, tem que entender a verdade para defender, vamos dizer assim, tradição, para defender teses, para defender teorias. Tem que entender. Porque se não entende, vai falar besteira. Porque tem que ser assim. Isso aí, tem que ser assim, acabou. Porque Deus deu a sabedoria para os loucos, não foi para os sábios. Ele enriqueceu os loucos de sabedoria, não foi os sábios. Os teólogos e tão estudados são os que menos entendem. E cada vez entendem menos, né? E aqueles humildes, pequenos, cada vez entendem mais. E eu vos digo, por que você se considera tão livre assim? Porque quem me libertou é o Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. Eu fui liberto pela graça, eu não fui liberto pela lei. Eu não estou embaixo da lei, então não preciso de maneira nenhuma me preocupar com o que pensam a respeito de mim ou não. E você também. Você também não tem que se preocupar com as pessoas, o que pensam a respeito de você. Você tem que seguir a palavra do Senhor. Seguir a palavra do Senhor. É isso que você tem que seguir. E não o que os homens dizem. Ou pastores, que não existe mais pastor. Na verdade, o pastorado está acabado há muito tempo. Eles que insistem com essa prática errônea e continuam fazendo errado, né? Eu estive afastado um certo tempo dos vídeos porque eu estava trabalhando, entendeu? Eu estou trabalhando porque o pregador tem que trabalhar para se sustentar e não tem que viver às custas dos membros das igrejas, não. Entendeu? Não. Sim, com consentimento próprio, com toda a congregação, tudo bem, tá? Porque Paulo mesmo diz que ele pode participar
se ele mesmo é um gerador do pão também? Então, é isso. Mas eu digo, eu vos digo que Paulo ele tentou de todas as formas não depender de igreja nenhuma, para lado nenhum. Ele fazia as coletas não para ele, fazia as coletas para ajudar o próximo. Não é para os pastores encher os bolsos aí de dinheiro e comprar carro e casa, não. Por isso eu estava afastado, estava trabalhando como deve trabalhar um ministro do Senhor. Tá? Trabalhar e ter tempo para Deus ainda, porque nós temos que fazer as coisas corretamente. Então tá aí bem explicado sobre a questão casamento e questão fornicação. A diferença entre essas coisas, a diferença sobre o pecado, né? O que realmente é pecado ou não. Então eu expliquei muito bem aí para você, tá? Então você sabe agora, faça o certo. Faça o certo. Se você está já há muito tempo, há 10 anos, 20 anos com uma mulher só e ainda não fez uma cerimônia, né, isso não caracteriza o seu casamento, mas se você está congregado ao nome de Cristo, para não escândalo dos outros, faça uma cerimoniazinha, coloque uma aliança no dedo, para dirimir a consciência, só pela consciência, percebe? Pela consciência, não que você seja obrigado, porque você não vai ir para o inferno, porque você está se você está com uma pessoa há muito tempo, ama ela e não cedeu a práticas dos romanos de casar no civil, ou cedeu a práticas religiosas de colocar uma aliança no dedo e caracterizar aquilo ali como união de Deus. Não, união de Deus, eu já expliquei o que é. Forte abraço para você e até o próximo A Verdade Doa a Quem Doer.